Olá, sejam bem-vindos ao nosso site. Novamente estamos aqui, eu, Omar, ao lado do Dr. Adalberto, para tratar do programa de regularização tributária. Mais especificamente, agora neste vídeo, nós vamos falar a respeito dos débitos que o contribuinte pretende parcelar no âmbito do PRT, mas de débitos inscritos em dívida ativa, ou seja, débitos perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E até porque a PGFN, no dia 2 de fevereiro de 2007, foi publicada no Diário Oficial do dia 3 de fevereiro de 2017, editou a Portaria PGFN número 152 de 2017. Então, acho que em primeiro lugar, né, Adalberto, é importante comentar para o pessoal que esta portaria só regula os débitos para com a PGFN, diferentemente da Instrução Normativa RFB 1687, também 2017, que versa exclusivamente sobre os débitos da Receita Federal do Brasil, incluídos no PRT. Né? Isso, perfeito. E também é importante explicar que realmente há diferença entre esses dois parcelamentos, né? Dentro do PRT, nós temos os débitos dentro da Receita e os débitos para com a PGFN. A Receita tem mais modalidades, né? Porque na Receita pode pagar prejuízo fiscal. Isso, e na PGFN não pode. Né? Exatamente. Então, o que resta de parcelamento perante a PGFN? Então, perante a PGFN, chegamos naquele parcelamento convencional, né? Que é o parcelamento convencional. Parcelamento diferenciado que foi criado, só que sem nenhum tipo de abatimento especial, sem abatimento com prejuízos fiscais, sem abatimento com outros créditos de perda-compra. Então, só para reforçar, o que são os débitos que estão na PGFN? Quais são esses débitos? São aqueles débitos que já estão inscritos em dívida ativa. Já saiu do âmbito administrativo da Receita Federal, independente se é um débito convencional ou se é um débito previdenciário, né? Eles já saíram do âmbito administrativo e foi encaminhado para a Procuradoria, que são os advogados da Receita. Então, são débitos já inscritos em dívida ativa, que ou estão na Procuradoria simplesmente com a inscrição, ou que já foram até mesmo ajuizados, né? São débitos que já são passíveis de inclusão no CADIM, né? Que já começa a acarretar todos esses problemas de negativar a empresa. Então são débitos importantes, débitos que são bastante buscados, né? São aqueles que forçam mais o contribuinte à sua regularização. Penhora, né? Quando tem uma execução fiscal, risco de penhora, risco de redirecionamento da execução fiscal para o sócio. Isso mesmo. Então, o que sobrou, né? Já que nós não temos mais essas opções de pagamento à vista com os descontos do prejuízo fiscal de uma contribuição social, né? Negativa, né? Então, nós chegamos a um parcelamento convencional de 120 parcelas, com aquele primeiro ano pagando 0,5% da dívida, da parcela 1 a 12, parcela 13 a 24 pagando 0,6 e parcela 25 a 36 pagando 0,7. O restante dividido em até 86 parcelas. 84 parcelas para bater as 120. E também temos aquele parcelamento, modalidade de pagamento de 20% à vista, com o saldo podendo ser parcelado em até 96 vezes. Né? Não sabemos a vantagem até dessa modalidade, né? A gente estava até questionando isso antes de gravar, mas por que essa modalidade? Até agora não entendemos a real vantagem dela, né? Porque de uma certa forma estaria dentro do outro parcelamento que a gente acabou de tratar. Né? Isso. Nesse vídeo nós não vamos abordar todo este parcelamento, todo o PRT, porque já gravamos um vídeo geral sobre o PRT, que depois vocês podem acompanhar. Também gravamos e disponibilizamos aí para vocês na internet, nosso canal do YouTube, o PRT dentro da Receita Federal. Então agora vamos falar especificamente do Programa de Regularização Tributária, PRT, na PGFN, ou seja, os débitos inscritos em dívida ativa. Então a primeira diferença, Adalberto, com o PRT da Receita está nas datas de adesão, correto? Isso. Porque no âmbito da Receita Federal, as adesões já começaram, inclusive, no dia 1º de fevereiro, então desde o dia 1º de fevereiro, e vão se encerrar no dia 31 de maio de 2017. Isso na Receita Federal. Demais débitos e débitos previdenciários.
Na PGFN já teve diferença, não é isso? Isso, tivemos aqui já algo para dar um nozinho na gente aqui para calcular os prazos, né? Primeiro, a parte dos demais débitos. Então, Procuradoria, débitos que são pagos via DARF, tá? A gente até explicou essa situação, diferença no vídeo passado, mas a gente vai até reforçar aqui. Demais débitos, débitos DARF, ok? Que você originalmente pagaria via DARF. Imposto de renda, CSLL, PIS, COFINS, mas como COFINS? COFINS é previdenciário. Sim, tecnicamente falando, juridicamente falando, é previdenciário, mas é considerado como não previdenciário para fins de arrecadação, para fins de pagamento, de guia, de recolhimento. Exato, isso. Então dentro aqui, né, deixar isso bem claro, hein, pelo amor de Deus, que é uma pergunta frequente. Dentro do PRT, assim como foi dentro dos demais parcelamentos especiais, no próprio parcelamento ordinário, né, débitos previdenciários, originalmente pagos guia GPS, débitos confessados através da GFIP. Demais débitos são aqueles débitos declarados através da DCTF e recolhidos através da guia DARF. Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, os demais débitos. Guia DARF. Prazo iniciou no dia 6 de fevereiro de 2017 e ele vai até dia 5 de junho de 2017. Ok? 6 de fevereiro já iniciou o prazo, tá? Vocês estão vendo o vídeo, já está funcionando o sistema para fazer a adesão na modalidade demais débitos e vai até dia 5 de junho de 2017. Agora, quando a gente trata de débito INSS, débito previdenciário, débito guia GPS, o prazo ainda não iniciou. Ou iniciou se você está vendo o vídeo, agora vai saber quando, né? Mas vamos lá. E o prazo, início, 6 de março de 2017 e vai até o dia 3 de julho de 2017. Vamos lá, débito GPS, dentro da Procuradoria, 6 de março de 2017 até dia 3 de julho de 2017. E também temos mais uma terceira categoria, uma categoria mista que eles fizeram. É um outro prazo que vai bater o mesmo prazo do INSS. São os débitos de FGTS referente àquela multa de 10%. É o adicional do FGTS, né? Aquele adicional de 10% da multa do FGTS. Perfeito. Então, quando você demite um funcionário sem justa causa, paga-se 40% para o empregado, né? Isso é o FGTS, a multa do FGTS, e, além disso, mais 10% a título de contribuição social da Lei Complementar 110 de 2001. Então, Isso. para este débito especificamente foi criada uma modalidade especial. Perfeito. Esse parcelamento é também, assim como a parte previdenciária, 6 de março de 2017 até dia 3 de julho de 2017. Então, dividimos esses três prazos em duas partes. Demais débitos, agora já iniciou, fevereiro, 6 de fevereiro até dia 5 de junho, e tanto o débito previdenciário quanto esse débito do FGTS dos 10%, do dia 6 de março de 2017 até dia 3 de julho de 2017. Essa é uma diferença importante no prazo para adesão. Também não estamos falando em consolidação do parcelamento, porque neste primeiro momento o contribuinte apenas dirá para a Receita Federal ou para a PGFN que pretende parcelar os débitos. É o momento da opção, da mera adesão. Somente depois, não sabemos ainda o momento, vai ser criada uma portaria específica, uma instrução normativa específica que vai dizer o prazo para consolidação do parcelamento, que é a etapa em que o contribuinte indicará os débitos, vai finalizar o parcelamento, né, o processo do parcelamento, ok? Então é opção que nós conversamos até agora. Adalberto, uma outra diferença importante que há entre o PRT da Receita Federal e o PRT da UNAP-PGFN é a exigência de garantia. Isso, assim como nós tratamos no primeiro vídeo que a gente fala da medida provisória, né? Então os débitos, as modalidades, ok? Que vão ultrapassar o valor de 15 milhões. Igual ou superior a 15 milhões. Isso, de 15 milhões. Então se for igual, a gente paga um centavo que seja para baixar. Tá? Chega a esse ponto, viu? É 15 milhões exatos, tá?
Então, 15 milhões, ele vai depender da apresentação de uma carta-fiança ou seguro garantia judicial, tá? Duro então, e caro, hein? São caros esses documentos. Já fomos atrás, é garantias. complicado. Então, analisar bem quem está com esses débitos, lembrando da necessidade de estar incluindo praticamente tudo, manter a regularidade fiscal. 15 milhões, seguro garantia ou carta-fiança, certo? E como o Adalberto já comentou, é bom a gente destacar, isso é por modalidade. Então na PGFN nós temos duas modalidades, até três, né? Três na verdade, porque uma é dos débitos previdenciários, guia GPS, dos demais débitos, então guia DARF, e a terceira modalidade é da multa da FGTS, né, que convenhamos para chegar acima de 15 milhões, mas enfim, é por modalidade. Então um exemplo concreto aqui, para a gente passar adiante. Um contribuinte que tem um débito de 12 milhões, débito na PGFN, de 12 milhões previdenciários, mais 5 milhões de débitos não previdenciários também na PGFN. Serão duas modalidades diferentes. Vai precisar do seguro? Vai precisar da garantia? Não. Por quê? Porque dentro de cada modalidade o débito não supera 15 milhões. Ok? Agora outro exemplo. Um contribuinte que deve 17 milhões na PGFN, débitos previdenciários, e mais 3 milhões demais débitos PGFN. Ele vai precisar da garantia? Sim, no previdenciário. Na outra modalidade, não precisará. Ok? Aí dentro que o Adalberto comentou. Às vezes o contribuinte tem 16 milhões de dívida. Não, independentemente se é previdenciário ou não previdenciário. 16 milhões. Para fugir da garantia, o contribuinte precisaria pagar um pouco mais de 1 milhão, pagar à vista, né, fora do PRT. Isso. Tira essa gordura, esse excesso e entra no PRT sem a exigência da garantia. Isso, ou até dependendo do caso, buscar um parcelamento ordinário mesmo. Também exige garantia, mas seria uma garantia menor, o saldo coloca no PRT. É a questão de cada caso é um caso, né? Então analisar com bastante cuidado isso, e às vezes é interessante sim verificar, poxa, passou, mas passou quanto? Então estudar, que às vezes consegue se livrar dessa necessidade. E vamos destacar, a garantia é um requisito necessário para o deferimento do parcelamento do PRT dentro da PGFN. Receita Federal pode estar devendo igual ou mais que 15 milhões, não haverá exigência da garantia, ok? Outra particularidade, Adalberto, que nós temos aqui no parcelamento PRT-PGFN, que não há, que é diferente na Receita Federal, exige com relação à migração de parcelamento. Então, um contribuinte que tem parcelamentos ativos dentro da PGFN e pretende migrar, transferir o saldo remanescente deste parcelamento em andamento para o PRT. O artigo 14 da portaria da PGFN, né, portaria 152/2017, ela vai dizer que a desistência desse parcelamento deve ser prévio à adesão. Então, antes de aderir ao PRT, o contribuinte precisa desistir desse parcelamento em andamento. Exato. E você até já conferiu que no site da PGFN consta, né, um link específico para essa desistência, né? Isso, no ECAC da PGFN, quem já está mais acostumado a mexer no sistema vai perceber uma alteração. Antes, para a gente dar entrada no parcelamento, lá em cima tinha a opção parcelamento e clicava lá e já abria, né, a parte da negociação, o acesso ao CISPAR. Agora, coloca o mouse lá e já abre duas opções, que é início de parcelamento e a desistência de parcelamentos. Então, até comentamos outro vídeo, foi inserida essa opção no ECAC da Receita e agora, com essa regulamentação, já foi inserido também no ECAC da Procuradoria. Pedido de desistência deve ser desistência prévia, tá? Então, antes de iniciar o PRT, tem que entrar no sistema e apresentar essa desistência do parcelamento que está em andamento, que exige essa intenção em migrar para o PRT. Essa questão da desistência ser anterior ao pedido de adesão já consta na MP 766, foi reproduzido na portaria,
Só que aí vem uma dúvida, tá? Assim, literalmente é isso que nós estamos falando. Agora já recebemos já e-mails de usuários do nosso site que falaram, olha, eu dei entrada no PRT, mas eu ainda não desisti. E agora? Perdi o PRT? A princípio, a gente diz que não, tá? A gente acha que vai dar certo. Você depois aderiu primeiramente ao PRT. Se você desistir do parcelamento da PGFN, você vai ter sim o direito de incluí-lo depois. Mas temos que tomar cuidado. Às vezes no momento lá da consolidação, a Receita prepara algum tipo de sistema lá que breque, né? Mas a recomendação é óbvia, cumpram o que está na portaria. Primeiro desistam do parcelamento em vigor, em andamento, para depois aderir ao PRT. Agora, quem já aderiu ao PRT, pode ter de repente que tenha prazo para isso, né, Adalberto? Isso. Desista e faça uma nova adesão depois, se é que vai ser possível, né? Porque o sistema pode congelar, né? Ou até, se não pagou a primeira parcela, tenta segurar um pouco esse pagamento, porque parcelamento de um modo geral, o pagamento da primeira parcela que efetiva, né, a adesão. Então, nossa, eu aderi, mas eu não paguei a primeira parcela. Então, segura esse pagamento, às vezes já pode ajudar nessa questão, sim. O que pode dar mais problema nessa questão a nosso ver, tá? Isso é um comentário nosso, não estamos garantindo nada, tá? Mas o contribuinte que aderiu antes de desistir do parcelamento anterior, a nosso ver, ele poderá ter problemas apenas na liberação da CND. No sentido de o contribuinte fez a adesão ao PRT, está pagando. Aí passou alguns dias, ele vai solicitar uma certidão positiva com efeito negativo. A Receita Federal pode, ao analisar, falar, mas peraí, você ainda não desistiu do parcelamento anterior e consta débitos em atraso. Parcelas, né, qual que é o termo que sai lá? Parcelas inadimplidas, não tem um termo, né, específico, né? Que pode ser que dê problema porque você tem um parcelamento anterior em aberto, né, porque não desistiu, com as parcelas não pagas. São parcelas em atraso. Mas até parcelas pagas parcialmente, ele considera como em atraso. Então isso pode frear uma liberação de certidão. Aí você clicando em desistência, não vejo grandes problemas não, né? Outra situação particular aqui da PGFN, Adalberto, é com relação à desistência de parcelamento de contribuições previdenciárias. Então o contribuinte que tenha um parcelamento em andamento de contribuições previdenciárias, ou seja, que inclusive é parcelamento pago em guia GPS. Isso. Para este caso, tem uma exigência a mais, né? Isso, essa daí é a opção de desistência no parcelamento do sistema. Eu estava tratando dos demais débitos, tá? Desculpa não identificar antes, mas demais débitos tem essa desistência. Agora na parte previdenciária não tem essa desistência pelo sistema, não. Não é eletrônica a desistência. Pelo menos por enquanto e pelo que está falando o texto aqui, né? Então ela já fala que o contribuinte deve ir na unidade de atendimento da Receita Federal do domicílio tributário do devedor para solicitar, protocolar o pedido de desistência. Então, pelo jeito, a parte do INSS não está tão automática, né? O contribuinte tem que ir até a Receita para realizar essa desistência. Então veja, tem que desistir antes, de acordo com a portaria. No caso do previdenciário, pior ainda, porque não é eletrônico, é em atendimento. Imagine só isso nos últimos dias, hein? Porque, até uma pergunta, para o contribuinte ser atendido, ele precisa marcar também, fazer o agendamento prévio? Então, daí vai depender da unidade da Receita Federal e também vai depender como eles vão efetivar essa desistência. Vai precisar de um atendimento ou não? Vai ser um protocolo simples, que é só o contribuinte ir lá, pega uma senha na hora, espera uma eternidade, que é a maioria das vezes, e faz esse protocolo de desistência, né? Então, é algo que provavelmente na hora que abrir esse prazo a gente vai ter uma opção mais sensata, né? Algo que a gente não conversou aqui também, que tem que ter muito cuidado, é quando a gente falou a parte demais débitos e a parte INSS. Mas os débitos da Caixa, né, o do FGTS, dos 10%, eles já têm um procedimento diferente, tanto na adesão, quanto em eventuais desistências, requerimentos. Os débitos do FGTS, que havíamos comentado no início desse vídeo. FGTS, pelo amor de Deus, ele não é o FGTS dos 8%. Isso. É da multa adicional do FGTS de 10%. Inscritos em dívida ativa, né? Isso. Então, o pedido de parcelamento desses valores, eles devem ser feitos na unidade da Caixa Econômica Federal.
tá certo? Então não é sistema, não é ECAC, não, é na unidade da Caixa Econômica Federal, tá? Então, mais uma diferenciação aqui dessa lei, desse procedimento da PGFN. Isso. Acho que uma outra particularidade, talvez a última que eu estou aqui tenho anotado, é com relação ao pedidos de revisão, né, do parcelamento da PGFN. Na Receita Federal, o contribuinte que for, mais especificamente quando ele sofrer a rescisão do parcelamento, na Receita Federal, o contribuinte poderá impugnar ou recorrer contra a decisão que lhe excluir do PRT. Isso no âmbito da Receita Federal, ele recorre, a própria unidade julga e ponto final. Não tem direito a um recurso, né, uma segunda instância. Na PGFN, no artigo 21, 22 da portaria, você vê que existe, né, duas instâncias. Isso. O contribuinte que for excluído do PRT ou tiver algum problema de não incluir um débito ou outra, alguma discussão dentro do PRT, ele vai ter duas instâncias. Algum parcelamento desistiu fora do prazo, já é um ponto aí que pode ser analisado. Uma garantia, né, uma dúvida em torno da garantia. Em primeira instância vai para um procurador, e em segunda instância para o procurador seccional, chefe da repartição. Então também é uma particularidade interessante, sim, no âmbito da PGFN. Trataria de mais uma última particularidade, que são os débitos em discussão judicial. Uhum. Então, o contribuinte está com um débito ajuizado e está discutindo judicialmente. Já foi tratado em vários assuntos, várias oportunidades, que haverá necessidade de desistir dessa discussão judicial. E aqui ele também trata, né, no artigo 16 dessa portaria 152, ele fala que ele deve desistir previamente das ações judiciais. Ele tem que renunciar de qualquer alegação, de qualquer defesa, para colocar esse débito no PRT. Uhum. E depois, até a data final da adesão de respectiva modalidade, ou seja, se for demais débitos, até o dia 5 de junho, e se for previdenciário, até dia 3 de julho. Então, até essa última data, ele deve comprovar na própria unidade da Receita Federal, apresentando até uma cópia desse pedido, dessa petição de desistência, ele deve estar levando isso e comprovar, olha, desistir judicialmente, tá? Então, daí é mais um ponto que poderia estar acarretando uma revisão, a falta dessa comprovação, né? Então, é um ponto importante. Discussão judicial, fez qualquer tipo de defesa nesse sentido, tem que peticionar desistindo totalmente dessa discussão e comprovar essa desistência. No mais, temos que aguardar a apreciação da medida provisória 766 no Congresso Nacional, que poderá trazer novidades, né? O que a gente inclusive espera e a gente tem divulgado nesse nosso site, né? Melhorias no PRT, né? Principalmente descontos. No âmbito da PGFN, uma grande melhoria seria a exclusão dos encargos. Sim. Né? Que só é 20% de redução, a ampliação da utilização do prejuízo fiscal, base de cálculo negativo da CSLL, de outros créditos também, né, para os débitos da PGFN, mas isso fica ainda para um plano de lege referenda. Temos que aguardar o pronunciamento do Congresso Nacional. Então acho que é isso. Até a próxima, pessoal, e continue nos acompanhando nesse nosso site, nesse nosso canal. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado.